Nessa videoaula, agora que nós já temos aqui o nosso slider de imagens e também a nossa lista já aqui funcionando de forma correta, nós vamos começar agora a ler informações do nosso banco de dados e começar a exibir aqui tanto no nosso slider de imagem, como também aqui na nossa lista. Só que antes de eu começar a ler as informações do banco, eu vou somente aqui copiar esse código que nós temos aqui, da configuração do nosso Recycle View. Vou dar um recorte aqui. E vou chamar aqui uma função que nós vamos estar criando ela, chamado config recycle view. Vamos criar agora esse método aqui bem rápido, só para ficar aqui mais fácil da gente entender o código. Então aqui eu vou colocar private void e vou colocar aqui o nosso método. E todo aquele código agora eu vou estar deixando aqui dentro. Então vamos lá, agora que eu fiz isso, nós vamos começar a fazer a leitura dos dados. E como nós vimos lá no nosso painel administrativo, nós temos 3 formas de ler dados do nosso banco de dados. Existe aquela forma onde você vai ler a informação somente uma vez, e se acontecer alguma alteração naquela informação, você não vai ser informado. Tem aquela outra opção que você vai ler as informações do banco, e qualquer alteração que acontecer naqueles campos, o Firebase ele vai estar te informando. E existe a terceira opção também de leitura, que ela é mais recomendável quando você quer trabalhar com lista. Então aqui, para que a gente consiga absorver essas 3 formas, eu vou estar utilizando a primeira forma, onde nós vamos estar lendo as informações do nosso banco e vamos exibir aqui as nossas imagens que estão lá no nosso banco de dados. Sendo mais específico para vocês, nós vamos estar lendo essas nossas informações aqui, onde nós temos aqui um campo informativo e essas 2 imagens. Então aqui no nosso aplicativo vai aparecer aqui as 2 imagens e aqui ao invés de estar aqui bem-vindo, vai estar aqui aparecendo a informação que estiver aqui nesse nosso campo de valor. Então são essas informações que nós vamos estar lendo. E aqui nós vamos então começar a fazer a leitura, onde nós vamos ler apenas uma única vez as informações e depois nós não vamos mais receber nenhum tipo de informação se elas forem alteradas. Eu vou estar fazendo isso só para que vocês saibam como que ela funciona. Então primeiro, eu vou vir aqui na parte superior, aqui nas nossas declarações, vou criar aqui um comentário escrito Firebase. Então aqui eu vou estar criando uma variável. Ela vai ser do tipo Firebase Firestore e o nome dela eu vou colocar como sendo Firestore. Feito isso, eu vou inicializar essa nossa variável aqui. Então vamos lá, vou colocar aqui Firestore e vou atribuir para ela aqui o Firebase Firestore.getInstance. Então aqui nós estamos inicializando essa nossa variável. Então a partir do momento que nós fazemos essa atribuição aqui para essa nossa variável, é a mesma coisa como se nós clicássemos aqui em cima do nosso banco de dados do Cloud Firestore. Então a partir do momento que nós realizamos aquele pequeno trecho de código, é como se eu clicasse aqui em cima e tivesse agora as informações que o nosso banco de dados aqui possui. Então agora nós podemos acessar aqui as coleções, podemos adicionar informações, podemos excluir, remover. Então entenda que esse comandinho aqui é a mesma coisa como se nós estivéssemos clicando aqui em cima do nosso banco de dados do Cloud Firestore. Agora eu vou estar criando bem aqui embaixo o seguinte código. Eu vou criar aqui um document reference. Vou chamar essa nossa variável de reference. Vou pegar aqui a nossa variável que nós acabamos de criar, Firestore. Vou colocar aqui collection. E agora eu vou colocar qual coleção que eu quero acessar lá no meu banco de dados. E como eu mencionei para vocês, nós queremos ler as informações que estão aqui dentro dessa nossa coleção de app. Então a nossa coleção aqui, o nome dela vai se chamar app. Então aqui no nosso código, eu vou colocar app. Logo depois de app, eu vou colocar aqui um document, onde dentro desse document, nós vamos estar inserindo o nome de qual documento aqui que nós queremos ler. No nosso caso, nós queremos ler esse documento aqui chamado home app. Então eu vou copiar aqui essa identificação e vou estar colando aqui dentro. Feito isso, eu posso colocar um ponto e vírgula aqui. Agora eu vou pegar
essa minha variável aqui, que agora ela possui o caminho da pasta, da onde estão as informações que nós queremos estar lendo. Então posso colocar aqui um reference.get e depois desse get eu vou colocar aqui um add on complete listener. E aqui dentro eu vou colocar um new on complete listener. Veja que ele já vai dar para mim de forma automática aqui. Agora aqui dentro desse nosso método aqui de onComplete, nós vamos pegar a nossa variável task, que significa tarefas, ou tarefa, e vamos colocar aqui um is successful. Se nós cairmos aqui dentro desse if, quer dizer que nós conseguimos ler as informações que estão aqui dentro. Caso a gente caia dentro do else, quer dizer que houve alguma falha na hora de ler as informações que estão dentro ali do nosso banco de dados. Então agora, dentro aqui desse nosso if, eu posso fazer o seguinte tratamento. Eu vou criar aqui uma variável do tipo document snapshot, vou chamar ela de document snapshot, e aqui eu vou atribuir para ela a nossa variável task e colocar um ponto getResult. Feito isso, aqui logo abaixo eu posso agora fazer um outro if somente por precaução. O Firebase ele aconselha que você faça esse tratamento aqui e você vai colocar aqui esse pequeno exists, que significa aqui para verificar se realmente existe alguma informação ali ou não. Feito isso, eu posso agora criar aqui uma outra variável, onde vou estar chamando ela de informativo. Vou pegar essa nossa variável aqui, document snapshot. Vou colocar aqui ponto get data. E logo depois aqui eu vou colocar ponto. Vou utilizar o get novamente. E agora eu vou colocar aqui dentro desse nosso get o campo que eu quero recuperar lá do nosso banco de dados. Se eu vier aqui, nós vamos ver que esse meu campo aqui, que eu quero recuperar, vai ter aqui a identificação dele como sendo informativo. Então eu posso dar um Ctrl C aqui, posso vir aqui dentro, e então colocar o nosso campo, a nossa identificação aqui dentro do get. Veja que nós vamos ter um problema aqui. Você vai vir aqui e então colocar aqui um cast, onde nós queremos recuperar então essas informações que estão nesse campo aqui lá do nosso banco de dados, e ela vai ser do tipo string. Agora eu também vou estar criando outros dois campos, onde um vai ser a URL1 e o outro vai ser a URL2. Então aqui mais uma vez eu vou estar colocando o nome das identificações que nós queremos recuperar do nosso banco, que vai ser essa daqui, que se chama URL imagem 1, e a outra eu sei que vai ser URL imagem 2. Vou até mostrar aqui para vocês. Então veja que o nome do campo aqui está correto. Dessa forma aqui, eu posso aqui colocar um log.d, onde aqui dentro eu vou estar colocando dados, depois vou colocar vírgula. Veja que nós vamos ter um erro aqui em cima de log, mas você vai clicar ali em cima e vai dar um Alt Enter, e então vai clicar aqui em importar classe. Então aqui nós vamos ter dados. Para ficar melhor eu vou deixar aqui como sendo informativo, e então depois disso nós vamos colocar uma vírgula e vamos colocar essa nossa variável aqui chamada informativo. Agora vou fazer outros dois logs, onde nesse daqui eu vou chamar ele de URL1 e esse outro aqui eu vou chamar de URL2. Agora faça isso aqui também, que antes de colocar informativo, eu vou colocar aqui a seguinte informação: DYWW. DYWW. Vou colocar aqui também. E aqui também. Aqui agora eu vou colocar o nome das nossas outras variáveis, que vai ser da nossa variável URL1, e aqui vai ser URL2. Agora que nós fizemos isso, eu posso já vir aqui e executar o nosso aplicativo. Aqui na parte inferior aqui eu vou clicar em Logcat. Vou selecionar aqui nesse nosso terceiro menuzinho aqui, a opção de debug. E então aqui nesse campo de pesquisa eu vou colocar aqui DYWW, que vai ser essa informação que nós colocamos aqui dentro do nosso log.d.
Aqui, se não aparecer nada, você vai clicar aqui em Firebase e vai clicar aqui novamente em Show Only Selected Application. E se você fizer isso, veja que vai aparecer aqui a informação Johnny, vai aparecer também aqui uma URL e também vai aparecer aqui uma URL que tem um nome aqui de 2. Então, se você prestar atenção aqui, essas informações que acabaram de ser exibidas aqui são as mesmas informações que estão aqui no nosso banco de dados. Então, através desse código aqui, nós acabamos de fazer a nossa leitura dessa nossa pastinha aqui, chamada Home App, que vai ser essa pastinha aqui. Então, esse nosso código que nós acabamos de construir, toda vez que nós formos ler aqui as informações lá do nosso banco de dados, como nós colocamos aqui esse log.d, ele vai aparecer as informações logo aqui abaixo. Então, aqui apareceu o Johnny de forma correta, apareceu as nossas duas URLs também de forma correta. E agora, só para vocês tirarem a prova real, eu vou colocar agora aqui o nome Leonardo. Vou clicar em atualizar. Só que veja que aqui nós não vamos receber essa informação. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui a minha aplicação. Vou até limpar aqui. Pronto. Vou limpar essas informações que estão aqui. E vou abrir novamente agora o nosso aplicativo. Vou clicar aqui nele. E agora vai ser como se nós estivéssemos abrindo o nosso aplicativo pela primeira vez. E aqui nós vamos receber as informações do nosso banco de dados. Então nós temos aqui Leonardo e temos aqui as nossas duas URLs. Só que esse tipo de leitura que nós estamos fazendo aqui é aquele tipo de leitura onde nós só estamos lendo aquelas informações apenas uma única vez. Então se nós viermos aqui no banco e alterar essa informação aqui e clicar em atualizar, vocês vão perceber que não vamos ter aqui uma nova resposta aqui do Firebase. Porque esse tipo de leitura aqui, gravem aí na mente de vocês, que ela vai servir para ler apenas uma única vez as informações do banco de dados. Depois que as informações foram lidas, você pode alterar, você pode excluir, que você não vai ser comunicado que aconteceu esse tipo de processo lá no seu banco de dados. Então isso daqui não vai ser útil para nós, porque quando nós atualizarmos aqui as informações que estão aqui no nosso banco de dados, nós também queremos que o nosso aplicativo receba essas atualizações, independente se o nosso usuário ali ele vai estar com o aplicativo aberto na hora ou não. A nossa intenção é que ao alterar as informações no banco, os nossos usuários já recebam as atualizações de forma correta. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar vendo a nossa outra forma de leitura, que é a forma de leitura que nós vamos estar utilizando, tá bom? E antes da gente ir para a próxima aula, eu também já vou começar a inserir essas informações aqui que nós estamos recuperando aqui dentro do nosso aplicativo, para que já fique de uma forma mais intuitiva para vocês entenderem aqui o nosso código. Então nós sabemos que o método que está fazendo com que essas nossas imagens apareçam aqui dentro desse nosso slider de imagens é esse nosso método aqui, de config slider imagem. Então o que nós podemos estar fazendo aqui? Eu posso estar chamando essa nossa função aqui, passar a minha URL1, passar a minha URL2, que vão ser strings, e aqui então eu vou estar colocando que eu vou receber uma string com o nome de URL1 e vou receber também uma outra string chamada URL2. Dessa forma, eu vou, na hora que de adicionar, eu vou estar inserindo a minha URL1 e aqui eu vou estar inserindo a minha URL2. Já esse nosso informativo aqui, nós queremos que ele seja exibido aqui nesse nosso campo aqui de texto. Então, para isso, eu tenho que vir aqui em cima, pegar esse nosso nome aqui, TextView underline informativo, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui também dentro desse nosso método, pegar essa nossa variável e dar aqui um setText. E então aqui, ao invés de nós digitarmos manualmente, o que nós vamos estar fazendo? Eu vou estar colocando aqui que eu vou receber também uma outra string chamada informativo. Vou colocar uma vírgula aqui. E vou estar colocando essa nossa variável aqui dentro. Agora, logo aqui acima, eu tenho que estar passando
essa é a nossa variável também. Então eu vou colocar aqui, informativo, vírgula, e vou deixar o URL1, vírgula, URL2. Dessa forma, nós vamos estar setando agora as nossas informações aqui já no nosso aplicativo. Veja que aqui nós vamos estar com erro, porque agora esse nosso método aqui nós temos que passar 3 informações. E como ele já está sendo chamado aqui dentro, então nós não precisamos mais dele aqui em cima. Então eu posso apagar isso daqui e vamos executar aqui o nosso aplicativo. Vamos ver se vai dar certo aqui já. Vamos aguardar. Vamos esperar. Veja que o nosso aplicativo aqui foi carregado, o nosso texto aqui já ficou Johnny e também a nossa imagem aqui já está sendo exibida de forma correta. Veja que são as duas imagens que nós temos salvas aqui no nosso storage, aqui no nosso armazenamento. Vamos agora colocar aqui um valor diferente. Eu vou colocar aqui Leonardo e Johnny. Vou clicar em atualizar. Aqui no nosso aplicativo não vai ser atualizado ainda. Nós temos que fechar ele. Vamos abrir novamente. E agora ele vai ter que exibir ali essas nossas informações que estão atualizadas. E veja que apareceu aqui Leonardo e Johnny. E as imagens estão aqui sendo exibidas de forma correta. Se você quiser conferir, você pode aqui copiar esse nosso link, colocar aqui em cima do nosso navegador e vocês vão ver que vão ser as mesmas imagens. Vou dar um Ctrl C, colocar um Ctrl V aqui. E pronto, são as duas imagens que estão sendo exibidas aqui no nosso aplicativo já de forma correta. Então agora na nossa próxima aula, como eu mencionei para vocês, nós vamos estar utilizando agora o outro tipo de leitura, que vai ser a leitura que sempre vai nos manter informado se houve alguma alteração lá no nosso banco de dados ou não. Então até a nossa próxima aula.